Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Obrigado, irmão Vicente. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse texto aqui, a gente sempre tem algumas aplicações, mas Deus tem algo diferente, eu penso, para você nessa noite. A libertação. Todos, de uma maneira ou de outra, precisam de libertação. Sempre tem alguma área na vida para ter uma libertação. Muitas vezes é uma opressão maligna, como é o caso do texto, ou até possessão. Outras vezes, a pessoa está enfrentando ali uma situação adversa, difícil, nos negócios, no trabalho. Então tem coisa que prende. Nós muitas vezes pensamos assim: o maligno, ele não está aí agindo como imaginamos. O maligno, ele ataca pontualmente algumas pessoas. Muitas vezes imaginamos assim, mas não é. Quando o Satanás foi expulso dos céus, ele veio e ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos se torna demônios. Então, essa ação é muito forte, por isso que a gente precisa estar na casa de Deus, clamando e buscando libertação, e orando por libertação e abençoando. Nós vamos fazer isso nessa noite, vamos fazer isso. Tem pessoa que tem ali na escola, no vestibular, tem pessoa que estuda demais, vai fazer vestibular, não passa. Por quê? Opressão. Tem tantas coisas. Lá no trabalho, a pessoa é capacitada e não consegue render. A inveja no trabalho de alguém, vai lá e faz uma obra maligna. Na vida pessoal, eu sempre digo para você, não anuncie muitas coisas, não. Agora a gente tem Instagram, Face, coisas assim. Você compra um carro novo, você coloca ali para que tem tanta inveja, uma casa. Infelizmente tem. Não estou sendo dramático, isso é fato. Nós, como pastores, atendemos pessoas o tempo todo. O Maurício, a Fato também atende muita gente, e sabe que isso é fato. Pessoas invejosas muitas vezes buscam o mal. Provavelmente não tenha raiva daquela outra, mas fala: por que essa pessoa está prosperando e eu não? Por que essa pessoa está indo bem e eu não? Então, nós precisamos sempre de libertação. Por isso que estar na casa de Deus é ótimo. A gente, por exemplo, meio de semana fazemos 1 hora só, porque sabemos que todo mundo corre muito, mas é 1 hora muito preciosa aqui, muito preciosa. Tem muita gente online, mas seria bom vir para a casa, que de maneira presencial é infinitamente melhor, porque você vai ter oração. Daqui a pouco nós vamos orar, e eu quero que pastores, presbíteros, imponham as mãos, irmãs também de oração, imponham as mãos sobre aquela pessoa que você sentir desejo, para abençoar. Para abençoar. A gente vê tanta coisa, tanta situação opressora que nos preocupa. Esse caso aqui, irmãos, é um texto sintomático, porque muitas vezes parece assim um certo exagero de Jesus, quando não era. Jesus jamais exagerou em qualquer coisa. Ele
Ele foi o único que passou pela terra com perfeição. Ele tinha multiplicado os pães pela primeira vez. Aí os discípulos estavam com ele no mar e ele vai ali em direção aos discípulos andando sobre o mar. É impressionante, e ele vai acalmar o mar. Ele vai ensinar aqui sobre aquilo que contamina o homem. E de repente ele fala, nós vamos para o outro lado. Vamos para o lado de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Vamos para essa região. Não era o melhor lugar onde os discípulos desejavam ir. Porque ali havia alguns judeus misturados, mas a grande maioria não. Quando Jesus se retira para aquele lugar, aparece uma mulher cananeia. Quando a gente lê isso aqui, cananeia, parece uma coisa simples, mas não é. Você lembra quando o povo de Israel, os hebreus, ali sai do deserto para adentrar a terra prometida, e eles vão ali lutar com Jericó e com todas as cidades, ele estava lutando com os cananeus. Os cananeus, tinha ali pelo menos 7 fortes tribos, ou raças de cananeus ali, eles foram a grande oposição. Eles eram os grandes inimigos do povo de Israel. Então a batalha, eles vão ficar ali pelo menos 5 anos. Há quem imagine 7 anos em guerra para dominar toda aquela terra. E quem que eles enfrentam? Os cananeus. Jesus chega naquele lugar, quem vem ao encontro dele? Uma mulher cananeia. Eu acho que ela vai chegando, os discípulos ficam perturbados. E essa mulher aqui? Então havia uma rivalidade grande entre os cananeus e os judeus. Historicamente havia essa rivalidade. Desde aquela guerra, quando o povo sai do Egito, fica no deserto 40 anos, depois adentra a terra. E a mulher, ela vai clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada em casa. Você veja bem, a situação daquela menina era tão grave que a mãe não pôde levar, porque o normal ali, quando Jesus estava aqui, era alguém levava a pessoa. Mas quando fala horrivelmente, então devia ser a moça ficava violenta. Essa opressão muitas vezes é muito grave. Muito grave. Tem hora que você vai expulsar um demônio, hoje não é tão comum, a pessoa sobe na parede de costas. Já viu alguém subir na parede? Ela vai subindo andando a parede. Você vê como é que o demônio age. E muitas vezes sobe, leva a pessoa e joga lá de cima. Existem coisas assim. Então essa menina estava numa situação tão grave que a mulher foi, mas a mulher sabia que não ia ser atendida. Ela sabia que a chance dela era muito pequena, porque era uma cananeia. Era um povo que não gostava dos judeus, e Jesus, segundo a carne, um judeu. Mas ela ouve falar, olha, na terra de Israel tem ali alguém poderoso. E quando ela toma conhecimento que Jesus estava passando, ela vai até Jesus, ela corre para lá. E ela vai clamando, filho de Davi. Isso aqui era importante, não para ela, você vê. Ela falar filho de Davi, era duro para ela falar isso, porque ela estava reconhecendo ali que era um descendente do povo judeu de verdade, que Davi era o rei, fora o rei mais famoso de Israel, que estava ali. Ela tinha que se quebrantar. Ela iria arrumar problema com os demais cananeus com essa atitude, recebendo ou não a bênção do Senhor. Mas ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você veja bem, quando ela pede para ter compaixão dela, é porque ela estava sofrendo mais do que a filha. Quem tem uma pessoa endemoniada em casa, a pessoa endemoniada obviamente sofre muito, mas quem está com essa pessoa sofre mais. Interessante que no primeiro momento, ela não pede, tem compaixão da minha filha, ela fala, tem compaixão de mim. Eu não aguento mais. Possivelmente aquela filha começava a quebrar as coisas dentro de casa, atacava. Uma pessoa endemoniada, ela ataca a própria mãe, porque não é a mãe, é o demônio que está ali. Aí ela vai falar da filha. Mas Jesus não respondeu. Obviamente Jesus sabia o que ia fazer. O tempo todo ele queria abençoar.
aquela mulher da vitória. Mas ele não responde, ele no primeiro momento. E os discípulos vão aproximar e rogar, despede-a porque vem clamando atrás. Os discípulos não pediram para Jesus ir lá e libertar, não. Falou assim, despede, manda embora. Provavelmente os discípulos disseram, vai embora. Ela não foi. Ela não foi embora. Não, você não vai aproximar. Aí os discípulos não pedem para Jesus libertar, porque era uma cananeia. Eles não tinham nada a ver com os cananeus. Pelo contrário, historicamente inimigos. Despede-a, Senhor, que ela vem clamando, está perturbando essa mulher. Ela está clamando, o clamor é algo alto, significativo. Está clamando, está atrapalhando aqui o nosso trabalho. E Jesus vai dizer assim, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A grande missão de Jesus era as ovelhas perdidas de Israel. O povo de Israel que teria que levar a palavra, como aconteceu. Pedro era um judeu, Paulo depois e tantos outros. Cabia a eles dar sequência àquela obra que deveria ter acontecido desde o começo. Quando Deus separa Israel, a descendência de Abraão, é para que aquela nação fizesse a diferença no mundo, que não aconteceu naquela oportunidade. Agora, os convertidos, os discípulos deveriam fazer a diferença como aconteceu. Dessa feita, sim. E o que Jesus queria dizer também? Não, eu não tenho que atender, mas também não tenho que mandar embora. Eu não tem a ver com a minha missão. Mas tudo aquilo era uma prova. Ela, porém, veio e ela provavelmente se joga aos pés de Jesus, como diz, e o adorou. Ela vai se jogar aos pés e falar assim, socorre-me. Eu estou precisando de um socorro. E ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Isso aqui é duro, né? Porque o povo de Israel tinha como um pensamento que os cananeus era um povo menor, era um povo de... O Israel olhava para o mundo achando todo mundo menor. Esse nome gentil que está na Bíblia, você lê gentios, gentios é uma palavra grega que vem de gente. Para Israel havia Israel e as demais gentes, ou os gentios. Então Israel não considerava as outras nações, eram pagãos para ele. Agora, os cananeus estavam no nível inferior. Quando um judeu encontrava, é como se fosse mesmo ali alguém desprezível. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E essa mulher vai reagir bem. Tem gente que levanta bravo e vai embora, né? Ah, é assim? Então vai embora. Esse homem não me atendeu. Ela contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Impressionante isso aqui. Jesus não foi lá para atender essa mulher, mas ele vai dizer depois. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Ele não falou, ó cananeia, ó mulher, quer dizer, ela estava inserida no contexto geral de todas as mulheres. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O que você está querendo? É isso? Faça contigo. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Foi curada a filha. Eu fiz uma transição demorada, porque eu achei interessante descer aos detalhes, mas eu vou terminar na hora, pode acreditar. Diga assim, a libertação de uma filha. É algo profundo. Libertar um filho e uma filha é tudo, né? A gente vive com luta. A maior luta de alguém casado que tem filho é libertar filho, né? E a gente tem que libertar os filhos a vida inteira. Né? Você vai libertando, depois liberta de novo, depois vamos caminhando. Mas é algo sensível. No caso aqui, puxa vida, uma filha, e uma filha endemoniada, né? Podia ser uma moça muito bonita, que tinha tudo para viver bem, mas ela tinha consigo o demônio que a transformava numa pessoa indesejada. A libertação de uma filha. Diga assim, apesar da sua origem. Versículo 22, na parte A, diz, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. Então veja bem, essa mulher vai receber a bênção, a grande bênção, apesar da sua origem.
Aqui está a beleza dessa palavra. Apesar de ser uma cananeia, apesar de ser uma pessoa desprezada pelos judeus, os cananeus também desprezavam os judeus, isso aqui era recíproco. Apesar daquela situação tão ruim na relação daquele povo, apesar de tudo aquilo, essa mulher, ela vai receber a bênção. Ela vai receber. Ela vai chegar ali com idólatras. Os cananeus eram muito idólatras. Quando você pensar em Baal, que é a imagem mais famosa da Bíblia, era dos cananeus. Eles eram os donos dessa imagem. Obviamente que outros povos foram aderindo, mas Baal era com eles, né? Então era uma cananeia, era uma idólatra, até então, né? Até chegar perto de Jesus. Ali ela tem uma experiência, que ele vai falar, mulher, grande é a tua fé, mais à frente. E era uma estrangeira, para quem Jesus não tinha vindo. Então, apesar da sua origem, ela recebeu. Ela recebeu. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, eu preparei até alguns dias atrás, na penúltima quinta-feira, eu iria ministrá-la, depois eu fiquei constrangido e estou ministrando hoje. Aí veio o pastor Edivaldo, eu passei para ele, ficava muito difícil, gosto muito do pastor Edivaldo de Rondônia, estava aqui. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, como é possível a bênção para qualquer pessoa? É possível a bênção. Quem está na igreja pode e deve receber a bênção. Mas quem está longe da igreja também pode. Quem tem ali a sua idolatria também pode. Quem tem uma vida, moralmente falando, ruim, também pode. Quem é uma pessoa viciada em drogas, está numa situação ali ruim, desejada, quem sabe até mesmo pela família, também pode. Qualquer um pode. Até quando Jesus não estava ali para resolver esse tipo de problema, não era a missão de Jesus, ele resolve. É impressionante. Por isso que muitas vezes a gente passa nas ruas da cidade e vê muita gente ali deitada, sofrendo. Eu tenho muita dó de moradores de rua, por isso que nós temos a nossa casa, né? A Amélia é a nossa representante para arrecadar fundos para nós. Temos uma obra boa em Maringá, boa mesmo, desde 2008, então são quase 14 anos, temos uma obra boa. Mas tem pessoa que passa perto do morador de rua, a pessoa se comporta como se fosse assaltada daqui a pouquinho. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E via de regra, a gente tem a impressão que aquela pessoa não tem recuperação. Tem. Nós já levamos muitas pessoas para casa e sai outro. Quando a pessoa chega, é uma situação desagradável até conversar com a pessoa. Depois de um mês, aquela pessoa já é outra, quando a pessoa permanece ali. Então é possível. Qualquer pessoa é possível. Você conhece alguém que ninguém aceita? Vá lá e fale de Jesus, é possível. E se ela falar, eu não quero Jesus, continue insistindo, é possível. Essa mulher é idólatra, cananeia, e ela vai receber um grande milagre aqui nesse texto. É possível. É possível. Nós temos um Deus maravilhoso. Ele faz coisas que até mesmo nós ficamos surpresos com a bênção de Deus. É possível. Então, apesar da origem, por isso que não podemos discriminar ninguém. Nós podemos rejeitar o pecado que está na vida das pessoas, mas jamais podemos rejeitar as pessoas. Nós não temos que abraçar o pecado, mas devemos abraçar a pessoa e ajudá-las. Precisamos fazer isso, precisamos levar Jesus. Precisamos levar uma palavra de esperança. O mundo está precisando de esperança. Muitas vezes a gente acaba sendo duro, fala, isso aí é um idólatra, isso aí não quer nada com Deus. Não é bem assim. É possível a gente abençoar. Essa mulher vai receber a bênção aqui, a despeito da sua origem, da sua rejeição, ela recebe. Amém? Vamos lá, libertação de uma filha. Segundo lugar, diga assim, apesar da gravidade do problema. Versículo 22, na parte B, diz, Senhor, clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim.
eu estou sofrendo muito, Senhor. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, veja bem, a gravidade do problema aqui é algo que choca, né? Endemoniada, presa pelo maligno, oprimida, aquela mulher debilitada. Possivelmente ela chega ali numa situação também difícil com a sua própria saúde. Por quê? Porque o caso era grave demais. Era tão grave que a pessoa não estava ali. Como eu disse agora há pouco, o normal era Jesus impor as mãos. Jesus impunha as mãos até sobre os leprosos quando era proibido. Porque a lepra sempre foi uma doença contagiosa. Mas ele colocava a mão, não pegava a lepra e curava. Ele colocava a mão sobre alguém e alguém era liberto. Ele colocava a mão sobre o morto andava. Lá o filho da viúva de Naim, por exemplo. Então o demoniado era comum ele chegar e repreender. Agora aqui a menina estava muito longe. Então o problema da menina era gravíssimo e a distância da menina era pior ainda. Que a menina não estava ali. Aí quando ela falou, minha filha está em casa demonial, os discípulos falaram, não vamos perder tempo com isso não, não vamos perder tempo, vamos em frente, nós temos mais coisa para fazer, nós temos mais vidas para ensinar, não podemos perder, porque a coisa é grave demais. Quantas vezes a gente olha para um problema muito grave e a gente pensa assim, não tem solução para isso, isso não tem solução. Tem pessoa que está com uma dorzinha simples e ora a Deus para receber a cura. Mas se está com um problema grave, fala, não tem jeito, já fui ao médico e não resolveu. Não, quando você vai ao médico e não resolve, vem para Jesus. O que o médico não consegue, Jesus pode conseguir, porque Ele criou todas as coisas, Ele nos formou, Ele nos fez, Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. O problema pode ser tremendamente difícil, menos para Deus. Você também pode estar passando por uma situação aflitiva, difícil demais. Mas para Deus não. Ele está olhando para você nesta noite dizendo, você vai receber a bênção. Ele está dizendo, a tua bênção está chegando aí. Toma posse dessa bênção. O problema está há muito tempo, Jesus vai entrar com ação forte e vai te abençoar. Toma posse da tua vitória. Você tem que falar, eu creio. Diga assim, eu creio. Diga assim, eu tomo posse da minha bênção no nome de Jesus. Toma posse aí. Vai dar certo. Você não veio aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe para te conceder uma vitória. Ele está aqui para te abençoar. Seja qual for o problema, o tamanho que for, Ele é poderoso para tanto. Amém? Vamos lá. A libertação de uma filha. Terceiro lugar, diga assim, apesar da circunstância desfavorável. No versículo 24, Jesus responde, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como eu disse, aqui tinha uma situação ainda mais desfavorável, né? Não era a missão de Jesus, não era o alvo dele, ele não estava lá para isso, ele não foi ali para expulsar demônio de ninguém dos cananeus, muito menos demoniado que nem presente estava. Então a circunstância era desfavorável demais. Aquela resposta de Jesus era coerente. Era coerente. Porque se Jesus fosse lá no meio dos cananeus, ele seria desprezado ou haveria até uma tentativa de agressão. Então, não havia nada que indicasse que aquela mulher teria êxito naquilo. Tudo era desfavorável. Tudo conspirava contra. Muitas vezes a situação é assim, irmãos, a coisa conspira contra demais, né? Você está com um problema e tem gente dentro da tua casa falando, não vai à igreja porque é perder tempo. Circunstância desfavorável. Você liga a televisão, você ouve uma má notícia. Tem pessoa que ouve ali, o pastor fulano de tal deu um problema, que nem agora, tem um problema no Ministério da Educação. Teria ido 2 pastores e teria ali tido ali uma acusação. E eu estava assistindo o noticiário, alguém dizendo assim, não, mas o pastor, a pessoa generaliza. Primeiro, são 2 pastores, precisa ver se são pastores mesmo. Primeiro, se são mesmo.
Ah, tem um que é conhecido ali. Mas existe hoje muitos pastores itinerantes. Um deles, eu vi falar que esse pastor não tem compromisso com nada também. Aí vai ali, se envolve e fica. Então, isso é desfavorável, cria uma circunstância desfavorável. A pessoa ouve uma má notícia e aquilo começa a impedir a bênção na vida da pessoa. Tem pessoa que fica ali, focado naquilo que não resolve. Nós temos que focar naquilo que traz solução, que é a Bíblia. A Bíblia é clara, no nome de Jesus, nós fazemos a obra. Você tem que focar em Jesus. Obviamente que o testemunho é importante. Essa história de falar, não olha para mim, não, eu tenho que olhar para o que está na frente também. A pessoa que está na frente tem que ter testemunho, sim. Pedro, quando foi lá com João no templo, olhou, falou para o coxo, olha para nós. Tem que olhar sim. Nós que estamos à frente temos um compromisso maior, nós temos que ter um testemunho melhor do que dos outros. Senão a gente prega a teoria, mas você não pode ficar olhando pontualmente alguma coisa que tem por aí, perder tua fé, perder tua bênção. Tem gente que perde a bênção. É circunstância desfavorável. Aqui essa mulher, ela não tinha nada a ver com aquilo que ela estava ouvindo e nem mesmo pedindo. Era desfavorável tudo aquilo? Era, mas ela estava ali. Estava ali. Então você que está em casa, você que está aqui, busque aquilo que você precisa de Deus. Agora, você vai buscar, tem que ver quem vai orar. Não põe a tua cabeça debaixo de qualquer mão, não. Tem gente que põe a cabeça debaixo de qualquer mão. Toma cuidado. Você tem que pensar nisso também. Vá num lugar sério. Procure pessoas sérias para orar por você. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Essa mulher resolveu quando tudo indicava que não ia dar certo e deu certo. Deu certo, mas nós temos que enfrentar circunstâncias desfavoráveis para alcançarmos a bênção com coerência pessoal. Eu vou lá naquela igreja, né? Eu vou na igreja, estou na igreja presbiteriana nova. O presbiterianismo tem 500 anos no mundo da história do presbiterianismo. Essa é uma realidade. Vou lá, quem está à frente? Quem estiver à frente, se não estiver certinho da vida, nós matamos ele lá depois. Mas você tem que buscar a verdade, mas acreditar, não perca a tua bênção por nada. Não perca. Essa mulher estava aqui, os discípulos dizendo, não se aproxima. Ela saltou dos pés de Jesus. Jesus está dizendo, eu não vim para vocês, eu estou aqui, Senhor. Ela só faltou dizer, eu só saio daqui com a bênção. E ela saiu de lá com a bênção. Amém? Vamos encerrar essa mensagem. A libertação de uma filha. Diga assim, apesar da sua provação. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando Jesus falou sobre os cachorrinhos, foi duro, hein? Não era fácil ouvir aquilo, não. Foi duro para aquela mulher, mas ela tinha que passar por aquilo. A bênção que ela iria receber era muito grande, a bênção da libertação da filha e a bênção da sua própria libertação que ela precisava. E, sobretudo, ela vai sair de lá uma mulher salva. Aquela mulher jamais seria a mesma. E ela vai se tornar bênção no meio do seu povo. Com certeza, vidas foram impactadas pelo testemunho e pela mensagem daquela mulher. Então, quando tudo parecia possível, ela recebe uma palavra ruim demais. Aquela foi a prova maior. Foi a prova maior. Mas como ela reage? Ela fala, não, eu estou aqui, Senhor, cachorrinho debaixo da mesa. Muitas vezes é bom colocar debaixo da mesa, né? A gente muitas vezes quer estar só numa posição, não, é bom a gente abaixar, tem hora e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, todas as vezes na Bíblia que alguém se humilhou, ele alcançou uma bênção. É difícil se humilhar? Lógico que é, para todo mundo. Mas você não tem um texto na Bíblia que alguém se humilha e não recebe. E não recebe a bênção. É impressionante. É impressionante. Você vê reis na Bíblia cometendo pecados graves, eles vão se humilhar e Deus restaura. Tira da prisão e volta para o trono. Você vê pessoas, né?
aquele publicano ali junto ao templo, com o fariseu todo enjoado, eu dou dízimo, eu dou isso, e tem que dar mesmo, mas Jesus, né? Mas, naquela hora, ele falou uma frase difícil: eu não sou como esse pecador que está aí. De tudo que ele falou, a pior coisa foi isso para Deus. E o pecador que estava lá entendeu, falou assim: ele me ofendeu, mas eu sou pecador mesmo. Não está errado no que falou, está tudo bem. Ele só falou assim: ser propício a mim, pecador. O que aconteceu? A Bíblia diz que esse desceu justificado, o outro não. E o outro era um religioso, cumpria regras. Então tem vezes que a pessoa precisa disso, ele precisa abaixar um pouquinho e falar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Muitas vezes a gente precisa botar a boca no pó, como diz Jeremias. Põe a boca no pó, porque ainda há esperança. Tem hora que eu preciso fazer. Muitas vezes, diante da dificuldade, a gente vai contra tudo e contra todos. Tem pessoa que fica até contra Deus. Deus, o Senhor não fez. Põe a boca no pó. Põe a boca no pó. Prostra-se diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou com uma causa dificílima aqui. Resolva para mim. Deus vai resolver. Põe a boca no pó. Agora, se você ficar murmurando, reclamando de Deus, você reclama: por que Deus fez isso para mim? Deus estava no céu pensando: eu só ajudo. Eu só ajudo. Por que essa pessoa está falando isso? Aí reclama da família, reclama da igreja, reclama. Não, põe a boca no pó e fala: eu estou aqui, Senhor, para receber das migalhas. Aí Deus manda o melhor para você. Deus manda o melhor. Amém? E a mulher recebeu. Versículo 28. Olha para a conclusão. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Como que... Jesus nem quis entrar em detalhes com ela. Vem cá, como é que é o negócio? Aí a filha está... Não, importa não. O que você quiser vai estar resolvido. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Desde esse momento aqui você vai receber a bênção. A tua bênção vai chegar agora. Vamos, o louvor. Desde esse momento a tua bênção. Vamos ficar de pé, irmão? Desde esse momento a tua bênção chegou. A tua bênção chegou. Vença o passado, vença o problema, vença a circunstância, vença a provação, alcance uma grande libertação. Alcance a tua bênção. E eu estou profetizando para você: desde esse momento, você recebeu. Você diga assim: amém?